Sumi, né? Desculpa, já vai me perdoando pela voz meio esquisita porque eu tô gripado. Mas enfim, esses tempos atrás eu rejoguei no off e também fiz algumas lives aqui no canal, indo atrás de liberar tudo que é possível dentro desse jogo que é o favorito da minha infância. E só por conta disso me deu a vontade de fazer um vídeo a respeito do 100%. Eu não sei porque alguém assistiria ou teria vontade de fazer 100% de um jogo antigo, mas eu que não vou ficar com essa ideia pairando na minha mente. Bom, diferente dos meus outros vídeos que tem a ver com platina ou 100%, nesse eu não vou falar sobre a minha experiência em si, porque em breve vai ter um vídeo específico sobre isso. E também é bom deixar claro que esse vídeo não se baseia nas conquistas do Retro Achievements. Eu não tenho nada contra quem usa ele como parâmetro, mas minha vibe com o jogo antigo, ao menos no que tange a 100%, é liberar tudo que é possível e que tá disponível dentro do jogo. Para os outros desafios lá do Retro Achievements, eu recomendo procurar a solução em outro lugar, porque nesse vídeo vocês vão ver tudo o que precisam fazer para conseguir liberar tudo. É basicamente um guia. Vamos começar então com as coisas mais simples a serem liberadas, e todas elas você vai liberando conforme vai progredindo no jogo, e elas ficam lá na opção Gallery. Na opção Character Viewer, você consegue ver basicamente todos os personagens que estão presentes no jogo, e é claro que você não consegue ver todos de uma vez. Eles vão aparecendo lá conforme você vai avançando na história do jogo. Game Covers, eu gosto de considerar elas como partes do jogo, até porque elas realmente simbolizam onde a gente está na história, além de que elas são muito bem feitas. Movie Viewer, não é nada demais, é só uma opção para rever as cutscenes do jogo. Storyboards, provavelmente uma das coisas mais legais que é liberado. Aqui você tem um roteiro visual à base das cutscenes. Eu não sei porquê, talvez seja por eu estar mais velho, mas eu consigo olhar isso e apreciar de forma diferente. Eu consigo enxergar o trabalho que isso deu na época. E por último, e muito importante para o que vem mais à frente no vídeo, Comic Collection. Aqui é um hubzinho onde você vê as HQs que pega durante o jogo. E o legal é que são capas reais de edições diferentes de histórias do Homem-Aranha. É foda demais. E sabe o que também é foda demais? As coisas que você libera na opção Special. Temos o Level Select, que é uma forma de você fazer de novo alguma fase específica. E a melhor parte de tudo, as skins na opção Costumes. E algumas delas vêm com alguns diferenciais. Tem a skin padrão do jogo, que já vem liberada desde o início e não tem muito o que dizer sobre. É o uniforme clássico. Temos o Homem-Aranha 2099, que os ataques têm o dobro de dano da skin normal. Temos a roupa simbionte, que tem teia infinita. Temos a skin do Capitão Universo, que é objetivamente a melhor do jogo, tendo dano de ataques aumentado, teia infinita e invencibilidade. Além do pequeníssimo detalhe de ser uma das mais feias do jogo. Só perdendo para a próxima, que é a skin do Homem-Aranha Sem Limites, que tem um modo stealth, onde tu fica invisível para inimigos comuns, o que pode ajudar bastante quando você quer rejogar alguma fase específica sem ser incomodado, mas não funciona em chefes. Dito isso, que merda de poder. Para terminar, temos as skins do Aranha Escarlate e Ben Reilly, que não tem nenhum poder específico, e temos também as skins Peter Parker e Quick Change Spidey, que tem o limite máximo de 2 cartuchos de teia. Eu gosto do conceito dessas duas últimas, mas eu não vejo ninguém usando elas, a não ser algum maluco por aí fazendo desafio no hard usando elas. Tem também a skin do Bombastic Bagman, mas ela não conta porque você só consegue liberar usando cheats. Daí vocês vão dizer, beleza, Hanks, maneira as skins e tal, mas como é que eu faço para liberar elas? Eu vou ranquear aqui por nível de dificuldade, me baseando na minha própria experiência. A skin do Homem-Aranha Sem Limites você libera depois de zerar o jogo no Kid Mode 2 vezes. A skin do Aranha Escarlate você libera depois de passar a boss fight do Rhino. A skin do Ben Reilly você libera depois de passar a primeira boss fight com o Venom. A skin do Peter Parker você consegue lá no Item Hunt, na opção de treinamento que o jogo tem. A skin Simbionte você consegue depois de zerar o jogo no normal. A skin do Capitão Universo você consegue depois de zerar o jogo no hard. A skin do 2099 você consegue depois de coletar todas as 32 HQs que tem através do jogo. Lembra que eu falei que elas eram importantes pro que vinha? Então, e o engraçado é que para algumas dessas HQs aparecerem para ser coletadas, você precisa fazer coisas muito específicas, mas a gente chega lá. E por último, a skin que é a mais difícil de conseguir, a Quick Change. Para liberar ela, você precisa fazer 10.000 pontos no Zipline Training. Também fica lá na opção de treinamento do jogo. E o tanto que eu sofri para tentar conseguir liberar essa skin não tá escrito. E não é à toa que ela é a mais difícil para mim. Porque além de eu ter passado uma live inteira tentando conseguir esses caralho desses 10.000 pontos, até a data de gravação e postagem desse vídeo eu não consegui. Vamos ver, concentração máxima. Morri.
Legal. Mas bem, o ponto desse vídeo é ser um guia. Bom, digamos que você jogou e zerou no normal. Nisso já vai ter a skin do simbionte liberada, e ela vai ajudar quando você for jogar no hard. Ao menos no que tange aos cartuchos de teia, porque no hard, os inimigos são muito mais agressivos, te dão mais dano, o consumo da teia é maior, e em algumas partes você precisa ter um timing impecável para não morrer à toa. Eu joguei no hard sem a roupa simbionte, eu sofri um pouquinho com o timing de certas coisas, mas não tanto com a questão da teia. Mas se eu tivesse teia infinita, teria ajudado um bocado. Eu até poderia fazer uma run no hard, sei lá. Vocês iam querer ver eu falando por uns 20, 30 minutos ou até uma hora? Me falem aí. Bom, a skin do Homem-Aranha Sem Limites não tem muito segredo. É só zerar no Kid Mode 2 vezes. Mas tem uma dica que eu posso dar pra vocês. Quando você for iniciar a segunda run no Kid Mode depois de zerar, não vai pelo New Game não. Vai pelo Continue. Eu tô dando essa dica logo porque eu fiz o contrário do que eu acabei de falar e acabei precisando fazer uma terceira run. É foda a vida às vezes, sabe? No Item Hunt é o seguinte. Na parte baixa do mapa tem uma parede com uma interrogação que tá embaixo de um portão. Eu acho que é um portão. Um número 4. E ali tem uma salinha secreta onde fica o coletável da skin Peter Parker. Só que para liberar o acesso àquela parte baixa, você precisa pegar todos os coletáveis que estão disponíveis na sala no momento. E tem o pequeníssimo detalhe que, ao se passar 1 minuto, a interrogação some e a sala fica inacessível. Se você já tem a manha da gameplay ali, eu acredito que você consegue pegar todos os coletáveis bem rapidinho, até uns 45 segundos mais ou menos. Mas se ainda tem alguma dificuldade, eu recomendaria pegar os itens que estão em cima primeiro, pegar os que estão ao redor dos outros portões e pegar os que estão em volta do 4 por último. Só não esquece de correr contra a parede com a interrogação depois que liberar a parte baixa. Não fique esperando a parede abrir igual uma porta comum, que ela não vai. E no Zipline Training, a única dica que eu posso dar pra vocês é: bota nos 90 segundos, foca nessa parte em específico do mapa onde tem os itens prateados e dourados, porque as outras te dão menos pontos e são só pra te dar uma falsa esperança por serem mais fáceis de pegar. E o mais importante, tenha paciência, porque isso é difícil pra um senhor caralho. Pode ser que seja fácil pra você que tá aí do outro lado da tela, mas é um pesadelo pra mim. E por último, eu vou mostrar pra vocês todas as localizações das HQs dentro do jogo e as triggers pra elas spawnarem. E uma dica no geral é: coloca no Easy ou coloca a skin do Capitão Universo caso já tenha liberado. Ou os dois, tanto faz. A primeira você encontra na Bank Approach, que é logo depois da primeira fase. Vira pra esquerda, vai até o prédio do Quarteto Fantástico, que a HQ vai estar lá. Na fase Hostage Situation, a segunda vai estar embaixo da cadeira desse cubículo aqui, na sala onde fica a segunda leva de reféns. A terceira você encontra na Stop the Bomb, naquela salinha antes da bomba. E ela é dependente de um trigger. Ela só aparece depois de você derrotar os inimigos e libertar os reféns. Você pode ir lá imediatamente, depois de fazer isso, ou depois que jogar a bomba no cofre. Mas tenha em mente que na hora que você fechar o cofre, se por acaso não tiver pego a HQ, você vai ter que fazer a fase de novo. A quarta é naquela fase onde você tem que correr até o clarim diário. Você pode vir seguindo o caminho aqui reto, normalmente, durante a fase. Quando chegar nesse prédio, vem aqui pelo lado direito, que a HQ vai estar lá. E na boss fight do Escorpião também tem um HQ que é dependente de trigger. Você precisa destruir tudo que tem dentro da primeira sala. E isso é bem chatinho. Até porque você precisa fazer isso, precisa tomar cuidado pro Jameson não tomar dano, e também tem que tomar cuidado pra você mesmo não tomar dano. Mas se você tiver no Easy, no Kid Mode ou com a skin do Capitão Universo, ignora o que eu acabei de falar sobre você tomar cuidado pra você mesmo não tomar dano. A próxima vem logo depois dessa boss fight. Aquela perseguição policial que, se você estiver jogando de fone, vai explodir seus ouvidos, e no literal último prédio antes do fim da fase, onde saem 2 policiais. Espera o helicóptero explodir esse negocinho aqui e a HQ vai estar lá dentro. Depois daquela parte onde você vai subindo a parede, a polícia vai explodindo o prédio inteiro, atirando em você. No caminho você encontra um guindaste. Entra nele e você vai encontrar tanto uma HQ quanto uma armadura aranha. Já no próximo nível, no momento que ele começar, dropa da parede e corre pro lado esquerdo. Você vai encontrar um caminhozinho onde vai ter uma HQ. Na próxima fase de perseguição, assim que você chegar em um prédio onde o vidro estoura, desce onde o vidro estourou, dá cabo desses policiais aqui pra situação ficar mais manejável, vem nessa parede e aperta o botão de soco. A HQ vai estar atrás dela. Eu falo botão de soco porque eu não faço ideia de qual controle está sendo usado por quem tá vendo isso aqui. Na boss fight do Rhino, tem uma HQ que depende de trigger também. Você precisa destruir todos os barris e eles ficam nessas pontas do cenário. Na fase de perseguição do Venom, tem 2 HQs.
Uma é nesse prédio aqui, bem pela esquerda, e você encontra ela junto de outra armadura aranha. E a outra fica nesse prédio aqui, um pouco mais à direita. Só toma cuidado que caso você esteja com a armadura aranha nessa parte, depois daquele momento que o Venom e o Homem-Aranha entram no prédio, na hora de sair, tem uma chance do Peter bugar. Aí você precisa ser rápido para conseguir pegar a HQ e alcançar o Venom. E na boss fight contra o Venom também tem uma. Ela tá embaixo desse carro aqui. Aqui na primeira fase do esgoto, vai fazendo a fase normalmente, mas não entra nessa porta aqui. Faz o backtrack todo até o começo da fase que a HQ vai estar lá. Eu também não sei o porquê disso, eu não faço as regras. Já a HQ dessa parte aqui tá em um lugar bem específico. Vem fazendo o caminho dos canos normalmente até chegar nesse ponto aqui. Chegou aqui, aperta o botão de mira e mira nesse ponto até a retícula ficar verde ou azul. Aconteceu isso? Aperta o botão de web swing que tu chega lá no lugar onde a HQ tá. E um detalhe, você não consegue pegar essa no Kid Mode. Isso se eu não tiver enganado, porque o jogo passa essa parte sozinho pro jogador. Na fase depois daquela parte insuportável do trem, vem seguindo o caminho normalmente, vira à esquerda e vai até o final que a HQ vai estar lá. Nessa parte dos interruptores, logo depois que você apertar os 4, a HQ vai spawnar perto do terceiro. É só ir lá pegar. Próximo. Logo depois dessa parte aqui, que tu tem que tomar cuidado para não se afogar, depois de apertar os 2 interruptores, a HQ spawna atrás desse blocão onde fica o segundo interruptor. E bem, a HQ dessa parte aqui também depende de trigger. Aqui é meio que um labirinto e é bem provável que você tenha pego a HQ aqui na primeira jogada. Mas enfim, você vai seguindo o caminho normalmente até encontrar uma abertura pra direita. Entrando nela, o Venom vai spawnar, mas é só dar ali 2 teias de impacto nele que tá resolvido. Nisso, você vai seguindo reto até achar o lagarto. Peter e o lagarto vão dar uma papiadinha ali. Depois que a conversa acabar, na hora que você for embora, a HQ vai spawnar. Saindo dos esgotos e indo pro clarim diário agora, onde tem os inimigos mais filhos da puta desse jogo. A HQ vai estar num duto de ventilação pouco depois de você ir avançando na sala. Mas antes você precisa acionar esse switch aqui, que fica bem no comecinho da fase. Acionou, é só vir nesse duto aqui e bum, a HQ tá lá pra você coletar. Na descida do elevador, quando você chegar na base, digamos assim, tem 2 interruptores e 2 portas. E a HQ tá na ponta da esquerda. Na sala das máquinas, vem aqui nessa pilha de rolo de jornal que você vai encontrar a HQ dessa fase. Na fase do porão é o seguinte, depois que você destruiu o gerador simbionte da primeira sala, vem seguindo esse caminho até tudo explodir. Nisso, você mira nesses 3 canos que estão vazando, vai mandando teia neles que a HQ spawna. Na boss fight do mistério, assim que você destrói todos os conduítes dele, vem na parte mais baixa do mapa que a HQ vai estar lá. Aqui no cais, na sala onde tem os 2 últimos geradores de simbionte, vem nesse canto aqui e pega a HQ. E antes de descer o caminho todo para seguir para a próxima fase, vem nesse lugarzinho aqui e aperta o botão de soco. Isso vai liberar uma salinha secreta com mais uma HQ. Na fase das torretas tem uma sacanagemzinha para encontrar a HQ, mas não é nada demais. Você vai seguindo o caminho normalmente até chegar nessa sala aqui. Nisso, você vem na direita e aciona esse switch aqui. Agora é só fazer o backtrack da fase e chega lá no começo, mas vindo nessa parte mais baixa. E a HQ vai estar lá. Passando para a próxima, ela vai estar no meio dessa sala e o caminho é o seguinte. Começou a fase, vem aqui na parte baixa, gruda na parede o mais rápido que tu puder e vai rodando até achar uma aberturazinha que é onde a HQ vai estar. Aqui na boss fight do Dr. Octopus tem uma HQ, mas você tem que seguir alguns requisitos muito na risca para que ela spawne. Você tem que desligar o campo de força que protege ele, você tem que dar uma quantia de dano considerável nele. No momento que o campo de força ativar, você vai ter uma janela de tempo muito curta para pegar a HQ. E o detalhe mais filho da puta disso tudo é que se você não pega a HQ nesse momento, ela nunca mais spawna pelo resto da luta. Então minha dica para isso é, quando você estiver próximo de desativar o campo de força, tenta ficar em frente ao portão C, que é ali que a HQ vai spawnar. Daí é só seguir os passos. O campo de força baixou, desce a porrada nele, quando você vê que vai ativar de novo, já pula pro lado do portão C pra pegar a HQ. É muito engraçado, sabe? Como essas últimas são problemáticas, né? Mas enfim. Na boss fight do Carnificina, a HQ fica spawnando e despawnando no meio da sala. Se você for lá normalmente, você vai morrer. Mas se tiver com a skin do Capitão Universo, é só ir lá pegar e boa. E as 2 últimas aparecem na perseguição final com o Octopus simbionte. Não tem muito segredo aqui, na verdade. É só prestar atenção na hora que estiver fugindo dele e pegar elas. Você só precisa lembrar que se por acaso perder a segunda no processo, você vai ter que precisar voltar do checkpoint ou reiniciar a fase. Se bem que eu nem lembro se tem checkpoint nessa parte, né? Mas enfim, é isso. O vídeo tá feito, as dicas estão dadas. Eu ainda não sei quem em sã consciência tentaria fazer 100% de um jogo antigo, mas tá lá.
Bom jogo pra vocês e até mais.